Muito bem, meus amigos, vamos lá então iniciar o nosso trabalho de hoje. Nós tínhamos finalizado no nosso encontro anterior, na nossa última segunda-feira, hoje é dia 24 de outubro, 31 de outubro, beijo, Aninha, 31 de outubro de 2012, a gente vai, a princípio, começar o nosso capítulo 12, pneumatografia ou escrita direta e pneumatofonia, a partir do item 146, mas voltando um pouquinho Dia das Bruxas hoje, voltando um pouquinho no capítulo anterior, que falava sobre linguagem dos sinais e das pancadas, que é a tipologia e a sematologia, eu encontrei aqui um texto que eu acho que vale a pena a gente fazer aqui uma abordagem, antes da gente sair da tipologia e entrar na pneumatofonia e pneumatografia, porque quando nós falamos sobre esse recurso das batidas, das pancadas, a gente sempre remonta àquele passado da época em que os espíritos se comunicavam de uma forma ainda bastante primitiva, ou seja, mais uma vez como nós estudamos, batidas e movimentos de mesa e tudo mais. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer uma análise de um evento, de uma pesquisa, de uma investigação que foi feita num grupo espírita aqui do Brasil, e eles registraram em ata exatamente aquilo que foi registrado naquela reunião. Então acho que vale a pena a gente ver, só para poder perceber como a tipologia e a sematologia ainda são recursos que, embora não sejam práticos, são no mínimo fonte de informação ou comprovação clara e bastante patente da realidade do mundo espiritual. Porque a gente lembra sempre que, embora tecnicamente ela não seja utilizada na comunicação com o mundo espiritual de um modo racional, de um modo consciente, muitas vezes os espíritos se manifestam na casa das pessoas através de batidas, tentam com batidas insistentes, batidas contínuas, movimentação de objetos que a gente só simplesmente classifica como efeitos físicos, mas que na verdade é uma tentativa de comunicação. Então é interessante a gente observar isso como forma de avaliar a existência do mundo espiritual de um modo mais comprobatório. Então aqui para nós, bom dia, Tiane, eu vou ler para vocês aqui então, esse é um registro do livro Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos, é um livro que eu tenho, publicado pela Federação Espírita Catarinense, autoria de Oswaldo Mello. O senhor Oswaldo Mello foi um trabalhador espírita da década de 30, década de 40, do século passado, e ele teve uma contribuição significativa, foi um dos fundadores da Federação Espírita Catarinense, um investigador e um divulgador da doutrina espírita de grande influência e de grande presença na difusão do movimento espírita em Santa Catarina. E aí, então ele escreveu esse livro, trazendo para nós, com esse título, Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos, várias situações que foram observadas nas reuniões mediúnicas. A gente já chegou a fazer aqui a leitura de uma das atas dessas reuniões, e eu trouxe para vocês aqui mais uma dessas atas, para a gente poder ver que curioso que era, ou como seria interessante a gente participar de uma reunião dessa natureza. Bom dia, Francis. Então o título do capítulo é Provas Colhidas pela Tipologia. Eu vou ler para vocês aqui, que eu acho que só vale a pena, só título de ilustração, para a gente não achar que o trabalho com a tipologia descrita por Kardec no Livro dos Médiuns é simplesmente algo que não precisa dar muito valor, não é algo que tem muita importância, mas dependendo do contexto em que esse tipo de trabalho acaba sendo observado, ele traz para nós ali uma outra característica. Então, aqui, provas colhidas pela tipologia. Mesas falantes ou mesas girantes, tables tornantes, como dizem os franceses, eram os termos impróprios, aplicados a princípio aos fenômenos da tipologia. Absurdo e ilógico seria acreditar-se que uma mesa pudesse falar ou girar por si mesma, sem ser acionada por uma força qualquer. Se ela se move, se pode caminhar, levitar-se, responder inteligentemente às perguntas que se lhe fazem, é porque necessariamente há uma inteligência que a anima.
Os instrumentos de música e de todas as artes conhecidas não são os autores do trabalho manual ou intelectual a que se destinam, mas simples utensílios a serviço da alma do artista que os maneja destramente. Assim, as mesas falantes não passam de simples móveis de adorno ou de uso doméstico, aos quais os espíritos imprimem a sua força, a sua vontade e a sua inteligência. No fato que narraremos, reproduzindo exatamente uma ata assinada por pessoas perfeitamente idôneas e conhecidas, ainda vivas todas, isso na época naturalmente, né? Década de 30, quando a ata foi publicada, quando o livro foi publicado, né, um pouquinho depois, fato obtido sob rigoroso controle, observadas todas as exigências necessárias, vê-se que não há lugar para mistificações ou fraudes, conscientes ou não, porque a transmissão do pensamento ou a intromissão do subconsciente não tiveram interferência alguma. Aqui nesse parágrafo que a gente leu agora, deu para ver o caráter de experimentação dessa reunião. Aquilo que se fazia naquela época, quando a doutrina espírita sendo trazida, né, sendo introduzida no Brasil com aquela essência investigativa, filosófica da França naquela época, havia ainda reuniões de experimentação, coisa que hoje nós perdemos, né, infelizmente, voltado muito mais para uma prática religiosa do que uma prática científica, mas a gente vê que essas reuniões eram bastante comuns em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul do país, em Santa Catarina, como é esse caso, no Nordeste também, onde nós tivemos ali em Salvador, o primeiro centro espírita do Brasil, foi lá também. Então muitas experimentações eram feitas naquela época, década de 20, 30, até 40, né? Depois que chegaram assim as histórias do mundo espiritual e começaram a cultuar essas histórias, esse lado investigativo acabou sendo meio que abafado, ou deixado de lado, né? E é aí que nós comentamos na nossa reunião anterior, né, mas os espíritos continuam ainda praticando alguns tipos ou provocando alguns tipos de efeitos físicos para chamar a nossa atenção, porque somente a teoria muitas vezes não é o suficiente. De falar, por exemplo, do mundo espiritual, de trazer histórias do mundo espiritual, mas é importante que a gente veja o fenômeno, como é o caso que nós vimos, né, na psicomúsica, que não sei se exatamente seria o nome apropriado, ou como também as próprias cirurgias espirituais, como nós comentamos, né? Então, bom dia, Suca, bom dia, Caroline. Então, as cirurgias espirituais também. Então, alguns fenômenos continuam ainda ativos para despertar nossa atenção, né? E as psicografias também, aquelas que estão presenciadas pelo público, como acontecia no caso do Chico Xavier, né, quando ele fazia reuniões públicas e as pessoas viam ali a produção da psicografia ao vivo, e isso despertava realmente a atenção das pessoas, o modo como era feita, a velocidade, a informação que era trazida e tudo mais. Então, mas naquela época essas reuniões eram feitas especificamente para experimentações. Então aqui coloca-se na ata para nós. Sessão realizada, é importante também, né, o que a gente viu aqui no texto anterior, quando ele coloca assim que, deixa eu pegar aqui, no fato que narraremos, reproduzindo exatamente uma ata assinada por pessoas perfeitamente idôneas e conhecidas. Né, ou seja, havia a importância de destacar o valor das pessoas que estavam ali presenciando aquele fenômeno, das testemunhas do fenômeno, né, dando ali o seu endereço, a sua profissão, para comprovar a sua idoneidade diante daquele fenômeno, diante daquela reunião. Sessão realizada na noite de 25 de março de 1935. Às 7 horas e 30 minutos da noite de 25 de março deste ano, de 1935, na residência do Sr. Oswaldo Mello e no seu gabinete de trabalho, realizou-se esta sessão, a que assistiam os senhores Pedro Leão Coelho, guarda-livros da importante firma Eduardo Horn, desta praça, Libório Socini, fiel do tesoureiro do Tesouro do Estado, Jaime dos Santos Cardoso, agente da Companhia Nacional de Navegação Costeira, nesta capital, Epomínio Macuco, empresário teatral, Eudebrando Vaz, comerciante e fazendeiro, Gentil Bonson, maquinista da Marinha Mercante e eletricista, Ataliba Neves, guarda-livros e funcionário federal, e Oswaldo Mello, diretor da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado e jornalista. A importância de destacar assim, as credenciais de cada participante, para mostrar que não era uma pessoa assim
desprovida de responsabilidades perante a sociedade. Então era fundamental que tivesse essas credenciais para atestar a importância e o valor daquela reunião. Iniciados os trabalhos, fez-se música, rádio, seguindo-se as instruções do Espírito Guia, por espaço de 20 minutos. Após, estabeleceu-se a corrente em torno de uma mesa de madeira, tendo esta 4 pés, pesada, com uma gaveta que serve para a máquina de escrever. Comunica-se um espírito pedindo preces para um doente que se achava em estado de coma no Hospital de Caridade. Foi atendido. Em seguida, comunica-se o espírito que na Terra chamou-se José Rodrigues Fernandes. Dá excelentes provas de identidade, relembrando fatos reais que positivaram sua presença, falando sobre outros já esquecidos dos presentes e só relembrados depois. Lembrando que isso aqui, tudo que foi conversado, era através das batidas, da tipologia, não era psicografia nem psicofonia. Então imagina, né, todas essas informações através das batidinhas que eram feitas pela mesa. Esse espírito conseguiu inverter a posição da pesada mesa, colocando seu tampo no chão, de forma que os 4 pés ficaram para o ar. Nessa posição, levitou a mesa, fazendo com que ela se elevasse à altura regular. Estando o rádio funcionando, o espírito, para dar mais uma belíssima prova, fez a mesa girar, dançando, acompanhando assim o compasso da música, fazendo-o, porém, de maneira perfeita e na cadência exata da música, que então era executada por uma orquestra de cordas argentina e irradiada por uma estação de Buenos Aires. Conseguiu ainda o espírito colocar 2 pés, os da frente, sobre uma das cadeiras e os outros 2 em outra, levitando a mesa dessa posição à altura da janela, sem que, nesse momento, um só dos circunstantes a tocasse. Depois fez descer a mesa e a colocou no chão, ainda com o tampo para baixo. Pediu então o irmão Oswaldo Melo para o espírito fazer voltar o móvel por si mesmo à posição natural. E, bem não havia esse nosso irmão acabado de formular esse pedido, eis que a mesa, num giro rapidíssimo, voltou à posição primitiva e natural, indo colocar-se por si mesma no centro do gabinete, ainda sem que um só dos presentes a tocasse. O mesmo espírito deu ainda outras provas interessantes, e despediu-se conduzindo a mesa para cada um dos circunstantes e inclinando-a suavemente como se despedisse. Pelos sinais tipológicos, deu boa noite. O irmão presidente fez uma prece em voz alta. A mesa inclinou-se em sinal de respeito. Terminada a prece, o espírito mais uma vez agradeceu e retirou-se. Kardec lembra sobre isso, que as mesas algumas vezes se inclinam em respeito aos presentes da sala, né? Então aqui a mesma coisa aconteceu nesse local. Em seguida, a mesa movimentou-se. Começou a bater as pancadas convencionais com um dos pés. Uma pancada para a letra A, 2 para a letra B, e assim sucessivamente. Começou por perceber a frase, não sou tipo. O irmão presidente dos trabalhos interceptou a comunicação e disse não haver ali ninguém ali capaz de chamar tipo a quem quer que seja. A mesa bateu 2 pancadas vibrantes, negando, e recomeçou. Não sou tipógrafo, mas conheço os tipos. Em seguida disse, eu sou Brugman. Venho agradecer a prece que você fez por mim no centro no dia em que eu morri. Essa circunstância veio provar que o espírito que agora se estava comunicando era efetivamente de um pobre homem que desencarnara num dos cubículos da chefatura de polícia desta cidade. A frase com que iniciara a sua comunicação era exatamente a que habitualmente proferia na terra, e principalmente quando se achava alcoolizado. Quanto à prece a que aludira, tinha razão o espírito, porque no dia de sua desencarnação, havendo sessão pública de doutrina, no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, de que é presidente o nosso confrade Oswaldo Melo, esse entendeu, antes de dar início à sessão, de pedir a todos os presentes que orassem em intenção ao espírito do popular Brugman, que fora um sofredor e que talvez não tivesse, até aquela hora, recebido uma prece em seu benefício. Mais de 400 pessoas presentes à sessão atenderam ao apelo. Vindo o espírito agradecer, dava formidável prova de identidade. Após essa comunicação,
foram os trabalhos encerrados e, para constar, lavrada esta ata, que vai para todos os presentes assinadas. Seguem as assinaturas originais das pessoas acima mencionadas. Aí aqui um comentário, né, do Sr. Oswaldo Mello, que é o autor desse livro. Ele coloca: pelo conteúdo da ata acima publicada, o espírito que for sincero e desatado das peias do fanatismo poderá deduzir excelentes argumentos para aplicar a teoria constante das páginas antecedentes desse livro. Se bem que o trabalho pela tipologia seja às vezes enfadonho, porque pelas pancadas temos de ir juntando letra por letra para formar as frases, causando aos presentes e obrigando os espíritos a um trabalho moroso, nem por isso deixa de ser eficiente, particularmente para os principiantes e os que desejam obter provas, como aconteceu a grandes homens e de que dão testemunhos os livros que escreveram. As sessões de que extraímos a ata acima e outra que transcreveremos adiante foram mais uma demonstração para alguns dos que compunham o número de assistentes que ainda não conheciam esses trabalhos. A mediunidade psicográfica, bem como a falante e outras, vieram facilitar os meios de comunicação, por isso que são mais rápidas, como depois veremos, né? Então eu peguei só esses trechos aqui do meu livro, para vocês terem uma ideia, né, do trabalho que é feito, ou do trabalho que era feito, né, no passado, na fase de investigações. Que é por isso hoje nós temos essa facilidade em aceitar as argumentações que são trazidas nos livros psicografados, na comunicação que os espíritos trazem e tudo mais, porque toda aquela parte de desconfiança foi sendo dissipada no passado exatamente pelo trabalho desses pioneiros, desses homens que se juntavam e faziam investigações profundas, investigações sérias, para poder comprovar realmente que aquilo que foi apresentado no livro dos médiuns era de fato real. Seria mais ou menos, fazendo uma comparação das escolas que nós temos hoje, escolas de ensino convencional mesmo. Algumas escolas têm laboratório, por exemplo, para fazer com que os alunos, estudando alguma coisa em biologia, em química ou física, que os alunos vão ao laboratório colocar em prática aqueles ensinamentos, enquanto que tem outras escolas que não fazem isso. Apresentam a matéria para os alunos, fala como funciona, mas eles não têm absolutamente nada de prático, nada de concreto para poder comprovar aquelas informações. Muitos centros espíritas trabalham exatamente como essas escolas, né? Utilizam apenas a teoria, apresentam, e aí então tem essa característica religiosa, e não mesmo essa característica filosófica e científica, como a gente comentou, né? Ou seja, deveríamos ter ali grupos de estudos, grupos de trabalhos, exatamente para colocar em prática isso que é feito. Alguns deles se dedicam, por exemplo, a reuniões mediúnicas, o que é extremamente importante, alguns a trabalhos mediúnicos relacionados à cura, que também é muito importante, mas infelizmente alguns outros grupos, por falta de trabalhadores, por falta de médiuns, acabam se restringindo apenas à leitura. O que deixa, de certa forma, aqueles que participam do trabalho, né, com aquela insegurança, com aquela incerteza de que as coisas realmente funcionam ou não. Então é importante, né, principalmente esses trabalhos que são feitos em reuniões públicas, trabalhos mediúnicos feitos em reuniões públicas, muito mais às vezes para provocar um certo impacto nos presentes, do que necessariamente fazer ali o fenômeno simplesmente por fazer. Tem esse propósito, esse objetivo. Muito bem, então a gente viu aqui só queria trazer para vocês esse artigo, eu me lembrei dele, e valia a pena, né, a gente trazer aqui para poder ilustrar um pouquinho aquilo que nós lemos no nosso livro dos médiuns. Agora a gente vai para o nosso capítulo 12, que é pneumatografia ou escrita direta e pneumatofonia, a partir do item 146, mas antes eu queria ler para vocês aqui um trechinho do Antigo Testamento, o livro de Daniel, aquele da Cova dos Leões, né? Aquele famoso da Cova dos Leões, no seu capítulo 5, que traz para nós uma história bem interessante, talvez uma das mais interessantes de serem estudadas na Bíblia com relação aos fenômenos mediúnicos, que trata da escrita direta. Então aqui a gente fala sobre Belsazar ou Baltazar, né? Os espíritos provam a existência espiritual, né? Provam, né, quando há necessidade, né? Porque infelizmente ainda nós somos, por termos passado muito tempo sendo iludidos, seja por pessoas comuns, seja por religiões, ou seja lá como for, então há necessidade da gente desmistificar aquilo que foi transmitido de uma forma equivocada e trazer a coisa do jeito certo.
Nos tempos atuais, conforme os próprios espíritos já nos falam, nós já não temos mais necessidade de ficar comprovando a existência do mundo espiritual. As teorias como, por exemplo, reencarnação, influência espiritual, continuidade da vida após a morte física, são teorias que nós já aceitamos com naturalidade. Você simplesmente coloca um texto, você faz um programa, um filme, coisa parecida, a gente já não assiste aquilo mais com aquela impressão que se tinha, né? Agora, quando nós falamos sobre fenômenos físicos, aí sim a gente já tem que tomar cuidado, porque quando se pega, por exemplo, filmes, novelas, programas de televisão, trazem ali aqueles efeitos especiais que a gente fica se perguntando se aquilo é possível ou não de se realizar. Então, a princípio, a gente tem que ter esse conhecimento mais técnico para separar aquilo que é legítimo daquilo que não é. E segundo, como você colocou, ainda algumas pessoas ainda precisam dessas provas. Mas não que os espíritos vão se submeter a elas, mas muitas vezes um pouco dessas demonstrações de efeitos físicos fortalecem a convicção das pessoas. E isso é muito positivo. Eu, particularmente, adoraria presenciar um fenômeno de efeito físico, não necessariamente para comprovar a minha crença, mas para poder fazer com que aquilo que eu estudei seja visto na prática. Então eu sou muito mais com esse espírito investigativo do que necessariamente de curiosidade. Então eu gostaria muito de presenciar esses fenômenos, Tanto que das reuniões mediúnicas que eu participei, que tínhamos ali psicografia ou psicofonia, ou mesmo cirurgias espirituais, assim, eu prestava muita atenção para ver o que acontecia naquele momento, para ver se era exatamente aquilo que o livro passava, o Dudu colocou, quando meu pai faleceu no dia do enterro, antes do caixão sair da capela, eu peguei o evangelho e pedi a atenção dos presentes que não eram tantos dentro, e ao abrir o evangelho, na parte da prece aos desencarnados, minha voz mudou totalmente. Eu estava ciente do que ocorria e minha voz ecoava muito forte naquele cemitério, como se fosse um chamado, e a capela começou a encher de espíritos. E eu olhava e falava até terminar. Esse processo pode ser um caso de pneumatofonia, já que eu sentia a voz sair de dentro da minha garganta e não conseguia contê-la. Aí está muito mais para psicofonia, Dudu? Não necessariamente para pneumatofonia. Porque a pneumatofonia, ela não utiliza o médium como instrumento de comunicação. Ela utiliza dos fluidos do médium, mas não o médium como instrumento. Agora, no caso, por exemplo, se você estava falando, você teve uma mudança de voz, e essa voz pudesse ecoar, por exemplo, então nós temos ali a psicografia, a psicofonia, que era o que acontecia naquela hora, e essa transmissão, ou a impressão que você teve de que a sua voz ecoava por outros cantos também, isso pode até ser essa ampliação que os espíritos que os espíritos provocam no áudio de um determinado ambiente. Então, nesse caso, eu senti a voz cobrindo todo o cemitério. Precisa ver, foi com Deus, Miriam, precisa ver se de certa forma, se isso era uma impressão que você teve ou se isso de fato acontecia. Mas se você estava falando e você sentiu uma mudança sua em você, então aí nós tínhamos ali a psicofonia. E ali, se os espíritos não era impressão sua, então era algum fenômeno certamente ali de ampliação daquilo que estava acontecendo. Mas assim, o fenômeno principal, que era você falar com uma voz diferente, isso certamente é a psicofonia, e não a pneumatofonia. A pneumatofonia é quando alguém está todo mundo quieto, quando todo mundo quieto, e de repente uma voz começa a falar no meio de todo mundo. Porque é uma diferença interessante, é uma diferença interessante daquilo que você fala quando alguém ouve uma voz, e aí a pessoa fala para o lado assim, escuta, você ouviu isso? Aí ninguém fala, não, eu não ouvi. Então significa que o médium, através da mediunidade intuitiva, recebeu essa informação no seu cérebro e ele interpretou como sendo uma voz. Agora, no caso da pneumatofonia, ela é um fenômeno que todos ouvem. É como se fosse a materialização. A gente pode comparar a pneumatofonia e a pneumatografia como se fosse a materialização do espírito. Só que nesse caso, entre aspas, a voz está materializada, porque todo mundo consegue ouvir, e a escrita também se materializa porque todo mundo consegue ler. Então, nesses dois casos, a gente classifica como fenômeno físico, porque o médium, através da doação de fluidos, oferece condições aos espíritos. Mas se por acaso é só a materialização da voz, não é uma materialização, mas a gente coloca isso só para poder ficar mais compreensível para nós. Porque tem pessoas que veem, através da vidência, por exemplo, o médium vidente, ele vê o espírito, mas ninguém mais vê. Porque ele entra em sintonia com o espírito e ele consegue então perceber a sua presença. Mas as pessoas à sua volta não. É aquele caso, Pois é, exatamente, se você viu e ninguém viu, é o caso da mediunidade, da vidência,
que você teve. Então, mas as outras pessoas não viram. Mas no caso da materialização, quando o espírito se materializa, ele se faz material para todos, independente dessa pessoa. Eu, como médium tijolo, por exemplo, eu veria com toda a naturalidade. Agora, no caso de um vidente, somente ele vê. No caso da pneumatofonia, todas as pessoas presentes ouvem. Eu, inclusive, ouviria. Mas tem pessoas que ouvem e a intuição ela vem tão forte no cérebro do médium que ele começa a olhar para o lado como se alguém estivesse realmente falando com ele. Que era o caso que o Divaldo, por exemplo, conta muito das suas histórias, na época da sua juventude, quando os espíritos falavam com ele e viam, ele conversava com toda a naturalidade, via as pessoas com toda a naturalidade, e ele não se dava conta que somente ele estava vendo. Que não eram outras pessoas. Aí ele é tido como louco, as pessoas desconfiavam da sua lucidez e tudo mais. Né? Então, cada situação deve ser classificada de um modo diferente. Agora a gente lembra sempre que tem casos em que nós juntamos vários tipos de mediunidade, vários tipos de fenômenos, né, que a gente vai se separando um do outro, muito mais para análise do que para comprovação necessariamente. Né? O Brás colocou, né, que é uma coisa engraçada porque perdemos o controle das cordas vocais. É mais ou menos, Brás, através da psicografia mecânica, por exemplo, o médium, né? Mas sabe o que acontece, Dudu? Muitas vezes o fenômeno acontece, mas os espíritos que estão presentes são espíritos amigos. Então, pela vibração que eles acabam emitindo e pela forma como eles te envolvem, você fica tranquilo. Agora, se é um caso de obsessão, por exemplo, a própria vibração do espírito, a presença dele do teu lado, independente do fenômeno ou não, você já começa a ficar receoso, angustiado, sentindo um pouco da presença ou da personalidade daquele espírito. Né? Então, às vezes o fenômeno acontece, muita gente fala isso, né? Eu fiquei assustado porque era uma coisa que eu não conhecia, mas depois que acabou eu me senti muito bem, senti uma paz muito grande. Muitas pessoas que são médios ostensivos, mas que são de religiões que não estudam mediunidade, pessoas que são surpreendidas pelo fenômeno, fazem esse relato. Olha, eu vi uma pessoa, mas eu senti uma paz tão grande, eu fiquei assustado porque eu nunca tinha visto, mas eu fiquei feliz. Então é mais ou menos assim que acontece. Né? No teu caso, mediunidade ostensiva, já há tanto tempo, quando você começa a disciplinar um pouco mais e a estudar e perceber a continuidade, a frequência com que acontecem esses fenômenos, você já acaba tendo elas como naturais. Né? Então o Brás lembrou isso sobre as cordas vocais. No caso da psicografia mecânica, ou semimecânica, né, porque nesse caso o médium sente realmente, né, para vocês terem uma ideia, se nós pegássemos aqui 10 médiums psicográficos e pedíssemos para que eles contassem, relatassem como é a experiência da psicografia, cada um colocaria uma característica diferente. Eu tenho uma prima, por exemplo, que já falei dela para vocês, que é a médium com muita ostensividade, a mediunidade dela, e ela conta assim que as reuniões, por exemplo, né, que são feitas, né, seria mais ou menos isso, né, Landão? A mesma coisa. Balaão também, a mula falante, né? A gente vai avançar um pouco mais, a gente vai falar sobre isso. Pneumatofonia, no caso, né? Não a grafia. Mas a pneumatofonia seria isso, né? Uma mula falante. Como um animal pode falar? Se os espíritos provocam esse efeito. Aí, imagina você estar sentado na sua sala, o seu cachorro está do teu lado. Aí seu cachorro fala alguma coisa, você ouve uma voz. Primeira coisa que você vai olhar para o cachorro, né? O que você falou? Quer dizer, na verdade não foi o cachorro, né? Foi o espírito que estava ali perto. Já que o cachorro não tem cordas vocais para poder articular nenhum tipo de palavra, né? Seguindo a lógica desse raciocínio, né? Beleza, vai lá. Então nós temos ali no caso da psicografia, os médiums que sentem. Essa minha prima, por exemplo, as reuniões mediúnicas eram sempre realizadas às sextas-feiras, às 8 horas da noite. Que era o trabalho, que era o que estava agendado para o centro, né? Mas nós temos ali grupos que trabalham de segunda-feira, terça-feira, nada a ver com o misticismo da sexta-feira. Mas o que acontecia? Na quinta-feira ela estava absolutamente normal. Quando chegava na sexta-feira, de manhã, quando ela ia trabalhar, o braço dela já estava formigando. Então ela sentia assim, aquele braço meio dormente, aquele braço formigando, aquele peso nos ombros, simplesmente porque era o dia da psicografia. Quando chegava à noite ela psicografava, quando acabava a reunião ela não sentia absolutamente nada. Então, quer dizer, começava a sentir esses efeitos físicos no braço, essas respostas físicas no organismo, mostrando que o espírito estava dominando o braço naquele momento. Escrevia de acordo com a caligrafia do espírito, escrevia de acordo com a personalidade dele, se escrevia com calma, se escrevia com agressividade. Então, esse mesmo fenômeno de domínio do braço que os espíritos têm, acontece também com as cordas vocais. Algumas vezes o espírito pode falar com agressividade, pode falar alto, pode falar baixo e tudo mais, mas é a mensagem que está sendo transmitida. Né? A Jo colocou aqui para nós, né, eu percebi no fenômeno da psicofonia, algumas vezes um tom
de voz masculino, e me parecia que as cordas vocais mudavam, parecia que engrossavam, interessantíssimo, né? É mais ou menos o que acontece na transfiguração, que a gente já estudou. A transfiguração, os espíritos, através dos fluidos, mudam as características físicas de uma pessoa. Muda a feição física, né? Muda ali, muitas vezes até a altura do corpo. A gente chegou a ler um pouquinho sobre isso, né? Ernesto Bozano fez uma pesquisa interessante sobre isso e dizia que algumas pessoas esticavam, ficavam mais altas, em virtude da manipulação desses fluidos. Então imagina o que pode fazer com as cordas vocais, que são pequenos músculos que nós temos aqui na nossa laringe, e aí então os espíritos simplesmente mudam as características e transmitem esses sons, né? Então realmente, Ju, né, quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre os fenômenos, né, a fisiologia de um fenômeno, a gente sai do misticismo e se torna cada vez mais curioso, né? Essa que é a parte legal. Bom dia, Mary, bom dia, Silvinha. Muito bem, meus amigos, vamos lá então. A gente está aqui no Antigo Testamento, o livro de Daniel, capítulo 5. Então nós temos aqui o rei Belsazar, como eu disse para vocês, algumas bíblias traduziram como Baltazar, tá? Então tanto faz Baltazar ou Belsazar. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles os seus príncipes, suas mulheres e suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores. Isso que eu li agora não foi repetição não, tá? É a parte de baixo do versículo mesmo. O beberam vinho e deram louvores aos deuses do ouro, de ouro, prata e bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte o castiçal a caiadura da parede do Palácio Real, na caiadura da parede do Palácio Real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esse escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: o rei vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesar, chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará uma interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele, Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esse escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel:
e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. O rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava a vida. E a quem queria engrandecia, e a quem queria batia. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos montanheses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. E te levaste contra o céu do Senhor, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. E tu, os teus senhores e tuas mulheres e tuas concubinas, bebestes vinho nele. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada, pela parte da mão, e escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que escreveu: Mene, Tekel, Urfassim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Baltazar que vestissem Daniel de púrpura, e que lhe dessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro governante do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então essa história aqui de Baltazar, o festim de Baltazar, né, que era uma festa que ele estava dando, foi observado exatamente isso. Né? Várias pessoas que estavam ali relataram então uma mão que apareceu e trouxe então essa interpretação. No caso do Daniel, a gente tem ali alguns tipos de mediunidade, como é o caso, por exemplo, não somente da capacidade de leitura, né, daquele texto, que é o caso da intuição, mas até também da premonição. Né? Então nós temos ali fenômenos acontecendo de várias ordens. Né? Infelizmente, é muito mais prático a gente classificar isso como sendo um milagre, que o milagre aconteceu e tudo mais, e a gente tem um fenômeno riquíssimo que é merecedor, né, da nossa atenção. Aqui então, capítulo 12, pneumatografia ou escrita direta, também a pneumatofonia. Bom dia pessoal que chegou. A escrita direta, Kardec começa na questão 146, nós temos aqui então. Tá, vai com Deus, um beijão para você, querido. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia, porque esta é a transmissão do pensamento do espírito pela mão do médium. O fenômeno da escrita é indiscutivelmente um dos mais extraordinários do espiritismo. Por mais estranho que possa parecer à primeira vista, é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para compreender a possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, mais ainda se torna, nesse caso, um dos mais chocantes até agora apresentados, mas que deixa de parecer sobrenatural quando compreendemos o princípio em que se funda. Né? Então, certamente, para quem já presenciou esse tipo de fenômeno, é aquele caso, né, em que os grupos pegam uma pasta, pegam, por exemplo, uma gaveta, colocam uma folha de sulfite em branco, e depois de alguns minutos, quando se abre, tem ali um texto escrito. E inclusive nós até falamos sobre essa questão da materialização sobre o fenômeno da materialização, que Kardec até perguntou, né, se a materialização poderia ser permanente. No caso, por exemplo, quando materializa uma flor, quando materializa uma pedra,
ou quando transporta alguma coisa, né? Mas principalmente a materialização, Kardec lembrava que sim, é possível a materialização. Uma flor que surge, qualquer objeto de interesse daquela reunião, mas os espíritos colocam que a materialização, a constância desse fenômeno é muito breve. Ou seja, aparece a flor, depois de um tempo ela simplesmente desaparece, ela se dissipa. E aí Kardec questionou, ele falou, mas espera aí, no caso da escrita direta, a tinta que é materializada no papel, ela não desaparece com o tempo, como acontece com os demais objetos que são materializados. Mas aí os espíritos colocam que nós podemos fazer isso, manter um objeto permanentemente materializado. Mas no caso, nós devemos respeitar as leis da natureza. Porque se isso fosse possível, qualquer espírito materializar alguma coisa, eu poderia materializar, por exemplo, uma pepita de ouro, uma pedra de diamante, ou qualquer coisa do meu interesse. Então os espíritos colocam que eles não permanecem com essa materialização, apenas mantendo o símbolo daquilo que eles materializaram. Mas no caso da escrita direta, por ser uma instrução que é transmitida e tendo um valor significativo para aquele grupo, para que possam comprovar a materialização e tudo mais, mesmo sendo tinta, que no seu volume ocupa muito pouco espaço no nosso ambiente material, eles provocam essa materialização para trazer para nós informações. Então nós guardamos a comprovação do fenômeno e também a instrução que é transmitida. Isso sim é permitido. Então Kardec chegou a perguntar sobre isso também, que é, inclusive, muito interessante a dúvida que ele apresenta. A primeira manifestação desse fenômeno, o sentimento dominante foi de desconfiança. A ideia de trapaça ocorreu logo. Mais uma vez a gente lembra sempre que é importantíssimo tudo aquilo que a gente vai estudar, seja numa Bíblia, seja nos livros da codificação, seja lá como for, é importante que a gente contextualize isso no tempo. Porque muitas das passagens que nós lemos, elas dizem respeito àquele momento da sociedade. Aqui, por exemplo, como a gente já comentou várias vezes e vale a insistir, nós vivíamos no século XIX, né, a nossa mente viaja para o século XIX, naquela época em que na França os teatros eram lotados pelo público para assistir truques de ilusionismo. Então nós já temos filmes publicados, filmes que foram produzidos a esse respeito, né? Já falei para vocês, né, o Grande Truque, o Ilusionista, dentre outros, muitos filmes que mostram a realidade daquele período. Então as pessoas que eram pobres, ou elas iam para os bares para se embriagar, ou elas iam para os teatros assistir dança, algumas peças que eram apresentadas, ou a essas apresentações de mágica. E nessas apresentações, o que vale é a criatividade, porque algumas pessoas tinham realmente talento ou tinham habilidade mediúnica para produzir algum tipo de fenômeno. Mas a maioria se revestia ali ou se utilizava dessas práticas ilusionistas que eram produzidas através de truques. Então eram objetos que apareciam e desapareciam, a pessoa que entrava numa porta e saía na outra, aquela coisa toda que a gente já assistiu. Mas o grande auge dessas reuniões era exatamente a presença dos espíritos. E aí então, se um ilusionista ficava brincando com malabarismo, aquelas mágicas de entretenimento, o auge da sua apresentação era exatamente no final, quando tinha ali a apresentação de um espírito que se manifestava ou de algum fenômeno dessa natureza. E muitos médiuns, que não te abraço Balk, e muitos médiuns daquela época se apresentavam em teatros. Era o caso, por exemplo, das irmãs Fox. Elas moravam nos Estados Unidos, em Hydesville, elas viviam, né, elas tiveram aquele fenômeno, plantavam ali, né, tinha ali uma plantação, me esqueci qual era a cultura que elas tinham, mas eram pequenos agricultores, né? E aí então teve a tipologia, começou então a aparecer ali, as batidas na parede e tudo mais. As três irmãs, né? As três irmãs então percebiam esse fenômeno. Uma delas, que era casada com uma pessoa que tinha bom patrimônio naquela época, uma dessas irmãs começou então a patrocinar a viagem das irmãs Fox, que foram não só pelos Estados Unidos, mas pela Europa também se apresentarem. Inclusive elas foram rotuladas ou foram perseguidas por produzirem esses fenômenos através de truques, porque nem sempre os fenômenos aconteciam, porque elas eram médios de efeitos físicos, basta a gente ver o que aconteceu na casa delas, né? E aí então o que aconteceu? Elas iam para um teatro, então simulavam batidas,
batidas no chão, pessoas que ficavam embaixo, né, ficavam embaixo do palco, dando batida para poder impressionar o público e tudo mais. Então alguns fenômenos aconteciam, outros não. Esses que não aconteciam eram produzidos através desses truques. A mesma coisa aconteceu com Douglas Home, que era um médium, que Kardec inclusive faz referência a ele, por ser um médium de extrema potência nos efeitos físicos. Ele também se apresentava em teatro. Muitas vezes ele era o tipo de pessoa que não aceitava dinheiro, mas ele aceitava a hospedagem de pessoas ricas. Então ele ganhava presente, ele ficava sempre ali. Ele praticamente não tinha casa, porque ele viajava em várias partes da Europa e ficava morando na casa de pessoas de alta posição social. Então, de certa forma, ele se promovia, fazia suas reuniões particulares, e algumas vezes ele era visto também como uma pessoa que apenas iludia o público. Então esse era o contexto, ele era bancado, né, ele não recebia dinheiro, mas era bancado pelo conforto, né, e pelos presentes que recebia também. Então, assim, esse era o contexto da Europa naquela época. Então, quando o Kardec fala para nós aqui, né, ele diz assim que... deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. A primeira manifestação desse fenômeno e o sentimento dominante foi o de desconfiança. A ideia de trapaça ocorreu logo. Porque todo mundo só pensava nisso. Falava-se muito em espírito, principalmente com a vinda do espiritismo. E aí, então, quer dizer, os espíritos se comunicavam através dos fenômenos, ao mesmo tempo que os ilusionistas provocavam fantasias para poder trazer essa ideia de que os espíritos se manifestavam. Então era necessário, assim, toda a cautela para evitar que eles se iludissem, que eles fossem feitos de bobo, digamos assim, perante a sociedade. Então todo tipo de cautela era necessária. Porque todos, aqui no caso, a ideia de trapaça ocorreu logo, porque todos conhecem as tintas chamadas simpáticas, cujos traços invisíveis aparecem algum tempo depois da escrita. Então essas tintas, né, você escrevia ela, você escrevia com ela, o papel ficava úmido, depois de um tempo ela ia mudando de cor, e então ela se materializava no papel. E muita gente utilizava disso tudo. Hoje nós temos, por exemplo, truques infantis, que você tem a tinta invisível. Você pega, por exemplo, espreme um limão, depois você pega ali um objeto pontiagudo, molha no limão e vai escrevendo no papel. Você a princípio não vê, quando você coloca contra a luz, você vê a sombra do que está escrito. Então era a chamada carta secreta, né, que as crianças gostam de brincar. Então nós tínhamos ali naquela época composições químicas que já produziam esse tipo de fenômeno. Era possível, pois, um abuso da credulidade, e não afirmamos que jamais tenha acontecido isso. Já, Ju, pois é. Estamos mesmo convencidos de que algumas pessoas, por interesse mercenário, por amor próprio ou para impor a crença aos seus poderes, tenham utilizado os subterfúgios. Aí Kardec faz uma referência aqui ao capítulo sobre as fraudes, que ele vai falar aqui sobre muitas fraudes que foram observadas e que a gente deve se precaver, né? Porque ele não só presenciou os fenômenos, como também presenciou as fraudes, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje as fraudes estão muito mais voltadas para questões mais subjetivas, como é o caso da psicografia, da psicofonia. Você se apresenta ao médium, né, quando você passa na rua, e vê aquela plaquinha, né, faço amarrações, seguro o seu emprego, curo qualquer tipo de doença. Aí você vai e o médium, então, ou aquela pessoa que se coloca como médium, começa então ali a aplicar o seu golpe. Muitas vezes até o médium sincero, embora utilizando o seu recurso, né, a sua capacidade, para um fim muito pobre, né, mas muitas pessoas fazem esses truques, né? E nós temos ali casos de pessoas que se utilizam de pontos eletrônicos, se utilizam de técnicas de leitura corporal e tudo mais, para poder iludir as pessoas, para poder tirar delas aquilo que elas estão contendo, né? Então eu falo assim, olha, eu estou recebendo uma mensagem de alguém que começa com a letra R. Alguém aqui perdeu uma pessoa com a letra R? Aí aparece a Dona Maria lá no fundo, meu filho Roberto desencarnou. É ela que virou o alvo do golpe. Né? Então os golpes hoje não são golpes utilizando, né? Não utilizam hoje golpes para os efeitos físicos, mas para as comunicações inteligentes nesse caso, né? Igual o filme Ghost, né? Ou da May Brown que o diga. Mas por se poder imitar alguma coisa, é absurdo concluir que ela não exista. Aqui Kardec chama atenção porque o fato das pessoas tentarem simular um fenômeno não significa que o fenômeno não exista. É importantíssimo que a gente tenha essa visão.
Porque um médium, certa vez, ele escreveu uma carta dizendo que era de não sei quem, mas estava tudo errado. Não significa que as psicografias não sejam legítimas e não significa que os espíritos não possam se comunicar. Ou que aquele espírito familiar não possa se comunicar. Não se conseguiu nos últimos tempos encontrar um meio de imitar a lucidez sonambúlica a ponto de causar ilusão? Olha só a realidade da época. Os hipnólogos também, os magnetizadores, também utilizavam desses recursos para poder iludir as pessoas naquela época, né? Então, os ilusionistas, os sonambúlicos também eram assim. Hoje, quando a gente olha na televisão e vê essas apresentações nos programas de auditório, em que vai lá um hipnólogo e faz uma pessoa ficar aí toda rígida, coloca sobre duas cadeiras, faz ela imitar alguma coisa e todo mundo fica rindo na plateia, aquilo que a gente vê hoje naquela época era uma festa, era uma febre. Principalmente porque o magnetismo era uma prática muito comum. Kardec era um magnetizador, né? Pois é, já mudou a tecnologia, né? Já virou o golpe, né? A Ju colocou, né, que existem os trambiqueiros, mas o fenômeno existe mesmo, sem dúvida. E por ter esse processo habilidoso corrido no mundo, devemos concluir que não há sonâmbulos verdadeiros? Por que alguns comerciantes vendem vinho alterado? Devemos dizer que não existe o vinho puro? Acontece o mesmo com a escrita direta. Entretanto, as precauções para assegurar a realidade do fato, de fato, são muito simples e fáceis. Graças a elas, hoje não se pode ter a menor dúvida a respeito. Aqui a gente viu nessa leitura que eu fiz para vocês sobre a tipologia, aquela ata, de que forma que as reuniões sérias eram feitas. Todo mundo ali presente, testemunhando, todo mundo com credencial perante a sociedade, pessoas muito responsáveis, muito crédulas, com uma intenção muito positiva. Então, quer dizer, na verdade, ali o que dava credibilidade para o fenômeno era a presença das pessoas, era o nome das pessoas que estavam presentes, que eram pessoas acima de qualquer suspeita perante a sociedade. Aí você fala assim, mas fulano estava presente na reunião. Aí a gente vai dizer, bom, se o fulano estava lá, é porque realmente a coisa era séria. Então a gente vai colocando a validade de uma reunião mediúnica, de um fenômeno, pelas testemunhas que estão ali presentes. Por isso que muitas das atas publicadas nesse livro, da sobrevivência e comunicação dos espíritos, tem ali o nome e a profissão de cada uma das pessoas presentes. E Kardec também trabalhava da mesma forma, né? Eram ali as pessoas sérias que participavam dessas reuniões. 147. Desde que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito, que estes sempre existiram e em todos os tempos produziram os diversos fenômenos que conhecemos, devem ter produzido a escrita direta na antiguidade tão bem como hoje. E é assim que se pode explicar a aparição das 3 palavras do festim de Baltazar, que a gente leu agora há pouco. A Idade Média, tão fecunda em prodígios, oculta que as fogueiras abafaram. Prodígios ocultos, né, que a fogueira abafaram. Deve ter conhecido também a escrita direta. Talvez mesmo se pudesse encontrar a teoria das modificações que os espíritos produzem na matéria, que desenvolvemos no século VIII, o princípio da crença medieval na transmutação dos metais, que era o caso, por exemplo, né, dos alquimistas. A ideia da alquimia era exatamente ali encontrar, né, um modo de transformar metais que não têm valor em metais preciosos. Então é assim, sempre aquele mistério, né, que todo mundo procura, qual é a fórmula exatamente que faz essa diferença. E até hoje não foi encontrada, acabou se tornando apenas uma ideia mística, né, dos alquimistas. Mas qualquer que tenham sido os resultados obtidos nas épocas anteriores, foi somente depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tomou a sério o problema da escrita direta. Quando se fala em vulgarização, a gente lembra que vulgarização vem da palavra vulgo, que significa popular. Então, na verdade, vulgarização não é uma palavra pejorativa. Hoje, quando a gente vê uma pessoa mal vestida, ou que se comporta dessa ou daquela forma num grupo social, todo mundo diz assim, que essa pessoa é muito vulgar. Na verdade, já é uma ideia pejorativa de quase que ofensa para aquela pessoa, né? Como você é vulgar. E, na verdade, vulgarização significa popularização. Uma pessoa popular, uma pessoa do povo, pessoa sem classe social, porque o povo não tinha classe, né? Então é esse o sentido que se dá. Seria algo comum, né, Ju? Porque quando se fala em sociedade, nós temos as diversas classes. A classe mais popular, que é do povão,
que não tem aquela preocupação com etiqueta social, com estética, não tem nada. E já a classe social mais alta tem aquela preocupação em se vestir bem de acordo com a sociedade, e receber a aceitação do seu grupo, aquela coisa toda. Então, quando você não estava bem vestido naquela época, ou você se comportava dando aquelas risadas estrondosas, ou você falando palavrões e tudo mais, todo mundo fala que você era uma pessoa vulgar, que você era uma pessoa do povão, que você não tinha classe. Né? Já que a sociedade se preocupa tanto com isso, né? Com essa questão de classes. Né? Então, somente depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tornou a sério o problema da escrita direta, porque essas reuniões da escrita direta eram feitas em grupos muito particulares, que não tinha, as pessoas não tinham acesso. E de repente todo mundo ficou sabendo do que aconteceu, e isso começou a levar, as pessoas começaram então a levar a sério. Então é isso que Kardec quis dizer aqui para nós. O primeiro que se o deu a conhecer em Paris, nos últimos anos, parece que foi o barão de Guldenstube, ao publicar uma obra muito interessante sobre o assunto, com um grande número de fascículos de escritas obtidas. Uma observação aqui de Herculano Pires, na tradução dessa obra, ele coloca: a realidade dos espíritos e de suas manifestações, demonstrada pelo fenômeno da escrita direta, pelo Sr. Barão de Guldenstube, volume 8, com 15 estampas e 95 facsímiles, na rua Richelieu, em Paris. Né? Só que uma referência que foi colocada para nós. O fenômeno já era conhecido na América há algum tempo. A posição social do Sr. de Guldenstube, sua independência, a consideração que desfruta no alto mundo, afastam incontestavelmente qualquer suspeita voluntária, pois nenhum motivo interesseiro poderia movê-lo. Poder-se-ia admitir a sua própria ilusão, mas a isso responde decisivamente um fato: a obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas que se cercaram de todas as precauções necessárias para evitar qualquer trapaça ou motivo de engano. 148. A escrita direta é obtida, como a maioria das manifestações espíritas não espontâneas, pelo recolhimento, a prece e evocação. Importante lembrar aqui que o que significa manifestações espíritas espontâneas e não espontâneas. Aquelas espontâneas dependem apenas da vontade do espírito. Muitos fenômenos acontecem à revelia do médium, ou seja, o médium não precisa aceitar ou não aceitar, basta que ele tenha uma predisposição à doação de determinado tipo de fluido, ou que ele não tenha controle sobre a sua mediunidade, então o fenômeno simplesmente acontece. Já em alguns casos, em que os fenômenos precisam ter um certo recolhimento, ter um certo cuidado, e aí então é feita uma reunião, que foi o caso que a gente viu daquela ata. As pessoas se reúnem num ambiente, se fecham naquele ambiente, se preparam, se harmonizam, fazem a prece, fazem a evocação e tudo mais. Nesse caso são as não espontâneas, e essas naturalmente correm o risco de não acontecerem. Porque aí você faz a evocação, mas não significa necessariamente que o espírito queira aceitar participar daquilo. Essas brincadeiras do copo, como a gente viu, por exemplo, muitos jovens se sentam à volta da mesa, daquela tábua, colocam o copo, colocam o dedo, fazem suas preces e nada acontece. Sai todo mundo frustrado. Por outro lado, basta que as pessoas se sentem à mesa, façam as suas preces, a evocação, e o copo então começa a andar. Então, nesse caso, a participação dos espíritos nesse fenômeno, e é exatamente o que Kardec nos lembra lá no começo do estudo do Livro dos Médiuns, é que os espíritos não estão à nossa disposição. Eles podem ou não participar. E é exatamente isso que provoca, de certa forma, uma frustração naqueles que fazem investigações mediúnicas. Quando eles dizem, por exemplo, assim: eu quero que você me prove que isso de fato exista. E aí então o espírito olha e fala assim: olha, sinceramente eu não estou a fim de provar nada para esse cara. E aí então ele fica lá, participa da reunião, 1 hora, 1h30, 2 horas. Aí ele levanta e vai: tá vendo como isso é uma farsa? Aí quando ele vira as costas, a mesa ali mexe no canto. Então, na verdade, nós estamos lidando com personalidades, com temperamentos, com livre-arbítrio, com capacidades, com conhecimento, e eles se manifestam como eles querem. Então é mais ou menos assim que a coisa acontece. Deixa eu ver aqui. Muitas vezes foi obtida nas igrejas, sobre os túmulos, junto a estátuas e imagens de personagens evocadas. Mas é evidente que o local só influi por favorecer o recolhimento e a maior concentração mental, pois está provado que é obtido igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, como sobre um simples móvel caseiro,
desde que esteja nas condições morais exigidas e se disponha da necessária faculdade mediúnica. Aqui o que Kardec lembra é essa ideia do misticismo, né? Hoje nós temos uma confusão muito grande quando as pessoas dizem assim que o médium só pode exercer a sua mediunidade dentro do centro espírita. Porque ali é o lugar mágico, ali é um lugar especial e coisa e tal. Na verdade o médium é médium em qualquer lugar. A orientação que se traz é exatamente essa, né, com relação à produção desses fenômenos, sobre a segurança, os critérios de segurança adotados pelo médium com relação aos espíritos que se evocam. Vamos supor que eu queira fazer um trabalho de desobsessão dentro da minha casa. Eu posso trazer para você um testemunho que aconteceu há alguns anos, coisa de uns 20 anos mais ou menos. Eu fazia um tratamento médico, em que eu ia a um centro espírita daqui de São Paulo, fazer um tratamento que, no caso, naquela época, o centro espírita oferecia o tratamento de cromoterapia, que, independente do questionamento se é válido ou se não é válido, que é um tema polêmico dentro do meio espírita, o centro espírita oferecia tratamento de cura. E aí, então eu me submetia durante uns 2, 3 anos mais ou menos, não me recordo o tempo que eu estava lá. E aí então a recomendação do espírito que me aplicava, que era o médico que incorporava ali o médium, a recomendação era que eu tomasse passe com regularidade. E aí então esse amigo, um amigo nosso que me levava a esse centro, que me apresentou o centro e tudo mais, ele era um senhor já bastante conhecedor dos trabalhos mediúnicos e tudo mais, e me aplicava passes em casa. Então a gente acabava de chegar do centro, ele me aplicava um passe e tal, depois voltava outros dias, e assim a coisa andava. Passado um tempo, os guias espirituais dele, porque ele era da Umbanda, né, então ele chamava de guia espiritual, os guias espirituais começaram a se manifestar. E aí então, porque eram espíritos mais elevados, na condição de orientadores, né? Então eles iam, conversavam com a gente, aquela coisa toda. Eram 3 espíritos que se manifestavam. Era um preto velho, muito simpático por sinal. Era um índio, que também vinha, que ele falava muito pouco, ele andava pela casa assim meio destrambelhado, dando aqueles passes, né, nos cantos da casa, que era uma prática típica daquela religião. E também um outro espírito que era de origem portuguesa, e que trazia para nós aquelas mensagens muito mais voltadas para o espiritismo, né, com palavras sábias, com palavras tranquilas, com orientações e tudo mais. Passado um tempo, algumas pessoas ficaram sabendo que esses espíritos estavam se manifestando na minha casa. E aí então uma vizinha veio para tomar um passe também, depois um outro veio mais distante. Aí essa vizinha conhecia uma outra pessoa que veio tomar passe também. Aí de repente veio uma amiga nossa que começou a incorporar espíritos que eram obsessores. E aí nós tínhamos a esposa desse senhor, que era médium, e a minha mãe, que também é médium. As duas então se posicionavam como assistentes naquele trabalho, e as duas então incorporavam 2 obsessores. E elas se curvavam no chão e ficavam rosnando, dando murro no chão e tudo mais, que era um processo de desobsessão característico da Umbanda. E aí então depois essa senhora incorporou um espírito que parecia ser uma freira, que trouxe uma palavra muito bonita e tudo mais, e depois todo mundo chorando no final da reunião. A partir daquele momento esse senhor falou: vamos parar com isso aqui agora, porque sua casa está virando centro espírita e aqui não é lugar para isso. Porque muitos espíritos sofredores ou que acompanham as pessoas que estão aqui, ou que vêm em busca de assistência, vão começar a interferir na sua casa. Então a gente vê que muitas vezes, se o médium não tem um controle daquilo que ele faz, ele pode começar então a provocar uma interferência direta do mundo espiritual sobre a vida das pessoas. Então não é que o centro espírita seja o único e exclusivo lugar onde essas reuniões devam acontecer. Na verdade, se os médiuns tiverem disciplina para poder controlarem os seus fenômenos dentro de suas casas, desde que não atrapalhe a convivência, não influencie sobre as pessoas, não há nada contra. Kardec mesmo foi convidado muitas vezes a participar dessas reuniões que eram feitas na casa das pessoas. Vamos até minha casa fazer coisa e tal. Hoje nós temos médiuns que são psicógrafos, que psicografam em casa. Muitas reuniões começaram em casa, né? Então, quer dizer, Divaldo psicografava em casa, Chico psicografava em casa, Bacelli psicografava em casa, Ivone da Amaral Pereira psicografava em casa, sentava ali em frente à máquina de escrever ou pegava os papéis e começava então a fazer o trabalho. Isso dentro de casa, quer dizer, se o médium tem essa capacidade, se o médium tem essa disciplina, não tem esse problema. Mas a grande questão é que nós, em especial aqui no Brasil, nós temos uma preguiça muito grande de estudar. Para você fazer uma coisa que você gosta, é aquela história, você vai até uma autoescola para poder ali
fazer os treinamentos e o exercício para poder tirar a sua habilitação, todo mundo quer sentar no carro e sair dirigindo. Ninguém quer sentar numa sala de aula e ficar lendo sobre regras de trânsito, sobre primeiros socorros, sobre mecânica básica, aquela coisa. Ninguém tem paciência para isso. Todo mundo já quer sentar e sair dirigindo, sem nunca ter pego num carro. Nas escolas de aviação é a mesma coisa. Os alunos chegam achando que já vão sair pilotando, sendo que na verdade é muita teoria. Então nós temos esse perfil de não gostarmos muito do estudo. A gente tem muita impaciência com relação a isso. Daí que muitos médiuns que estão despreparados, que não estudaram devidamente os critérios de segurança, é a pressa, né, Balk? É a impaciência, a pressa, quer fazer tudo pronto, né, imediatismo. Então, assim, por não estudarem, acabam depois trocando os pés pelas mãos. E aí querem fazer uma coisa em casa com a melhor das intenções, sem estarem habilitados para isso. Né? Então, como Kardec coloca, igreja, cemitério, centro espírita e tudo mais, não significa que esses são os lugares exclusivos que esse fenômeno possa acontecer. O fenômeno vai acontecer onde tiver que acontecer, desde que haja as condições necessárias para isso. E ela pode ser provocada, no caso das não espontâneas, desde que as condições morais estejam ali presentes, para poder facilitar o trabalho de todo mundo. Continua aqui para nós Kardec. Achava-se a princípio que era necessário colocar um lápis com o papel. O fato, então, poderia ser mais facilmente explicado. Sabe-se que os espíritos movem e deslocam objetos que pegam e atiram à distância, podendo assim pegar o lápis e escrever, no caso das manifestações físicas, né? Desde que o fazem por intermédio da mão dos médiuns ou de uma prancheta, poderiam também fazê-lo de maneira direta. Mas logo se verificou que a presença do lápis era desnecessária, que bastava um simples pedaço de papel, dobrado ou não, para em breves minutos aparecerem as letras. Com isso, o fenômeno mudou completamente de aspecto e nos lançou em outra ordem de ideias. As letras são escritas com uma certa substância, e desde que não se forneceu ao espírito nenhuma substância, ele a teve que produzir, de compô-la por si mesmo. De onde o tirou? Esse é o problema. Então a gente vai parar por aqui, pessoal, nos próximos capítulos, não ainda dá para ler mais um trechinho aqui. Reportando-nos as explicações do capítulo 8, itens números 128, 127 e 128, encontraremos a teoria completa desse fenômeno, que é o caso das materializações. O espírito não se serve de substâncias em instrumentos nossos, ele mesmo os produz, tirando seus materiais do elemento primitivo universal, que submete por sua vontade às modificações necessárias para atingir o efeito desejado. Assim, tanto pode produzir a grafia do lápis vermelho, a tinta de impressão tipográfica ou a tinta comum de escrever, como a do lápis preto e até mesmo caracteres tipográficos suficientemente duros para deixarem no papel o rebaixo da impressão, o relevo da impressão, como tivemos ocasião de ver. Então, aqui falando sobre a materialização, e é uma materialização permanente. Não é que a materialização que se desfaz rapidamente. É aquela que fica, aquela inconstante, né, que você produz o efeito, produz o objeto e depois ele se dissipa, como a gente já viu, como eu comentei com vocês, o caso das flores. A tinta também pode acontecer isso. Ou, em muitos casos, até mesmo substâncias químicas utilizadas em tratamentos espirituais. Você vai até o centro espírita, faz um tratamento espiritual, volta para casa, sua roupa fica cheirando álcool. Aquele álcool produzido continua mantendo as suas características porque o cheiro te acompanha. Então esse é um dos casos que a gente tem também de materialização permanente. Porque traz para nós essa ideia da cor, essa ideia do cheiro, essa ideia da visão, né, daquilo que a gente vê. Porque é uma comprovação que o fenômeno de fato aconteceu. Beleza? A gente parou aqui na 148, a gente vai para 149 no nosso próximo estudo. Obrigado, Betinho. Enquanto isso, a gente já passa para o nosso amigo Balk, que vai fazer um encerramento para nós. Pode subir, meu amigo? Deixa eu ver aqui. Esse é um tema bastante complexo, né? Enquanto dificuldade no aprendizado, aos poucos entenderei cada vez mais com muita calma, né? Assim colocou. Mas assim, toda vez que a gente tem contato com uma ideia que é nova, principalmente relacionado com o livro dos médiuns, eu comentei isso um pouquinho antes de você chegar, que a dificuldade que nós temos no aprendizado da mediunidade é que ela fica muito na teoria.
É difícil você comprovar a prática quando você não faz parte de uma instituição, quando você não convive com a mediunidade, ou pessoalmente, ou com pessoas que estão próximas. Então, quando eu leio para vocês sobre essa questão da materialização, é um fenômeno que eu nunca vi. Então, assim como vocês, eu também me encontro naquela questão de apenas ler o que está escrito. No caso da psicografia, da psicofonia, que eu já tive a oportunidade de presenciar, tudo aquilo que eu leio eu já começo a encaixar naquilo que eu presenciei, já fica mais fácil. Num processo de obsessão, por exemplo, já vi obsessores, já vi pessoas obsediadas. Então aquilo que a gente lê, a falta de controle do médium, a mudança das suas características fisionômicas, a mudança da sua voz, isso tudo eu já presenciei também. Então quando a gente tem na prática aquilo que a gente vê na teoria, muitas pessoas têm contato primeiro com a prática para depois embasar na teoria. Outros têm a teoria para depois, se tiver sorte, presenciar na prática. Então, quer dizer, depende do que. Para quem quiser presenciar fenômeno, é importante que esteja envolvido em atividades em que acontecem esses fenômenos. Porque se eu não frequento o centro espírita, se eu não faço parte de um grupo mediúnico, se eu não tenho conhecimento para isso, certamente eu não vou estar ali, né, não vou fazer uma apresentação especial para que eu possa presenciar. Então a gente tem que se conformar com essa condição nossa. A gente entende a teoria, analisa tudo o que aconteceu, fica imaginando como é. Se por acaso a coisa aconteceu, eu já sei como é que funciona. É interessante, né? Um caso que a gente pode embasar, por exemplo, é o caso dos filmes, que é uma forma fictícia da gente embasar aquilo que a gente viu. No caso da psicografia, da obsessão, por exemplo, no filme O Sexto Sentido, que a gente fica muito focado naquela questão do garotinho, que vê espíritos, então ele é evidente. Vê o tempo todo. Só que tem um caso em que a mãe dele pega um desenho dele e começa a ver palavras ofensivas, falando muito sobre morte, desenhos sobre morte e tudo mais. Aquilo é psicografia. Psicografia vinda de um espírito que está ali obsediando o garoto. Então são vários fenômenos que vão acontecendo que a gente, conforme a gente vai estudando, bate o olho num filme, bate o olho numa novela e fala, isso aí eu sei o que é. E eu posso até julgar, não é assim que a coisa funciona, ou a coisa funciona desse jeito e tudo mais. Então, quer dizer, faz parte do pacote, do pacote científico da doutrina espírita conhecer esses fenômenos. Agora, presencial ou não, é